Nesta fase inicial da abordagem dos conceitos básicos do JavaScript, eu vou tentar acelerar um bocadinho mais o ritmo da abordagem dos conteúdos. E, seguindo essa filosofia, eu preparei aqui um texto. Peço desculpa se eventualmente existir aqui algum typo pelo meio, mas o sentido deste texto é podermos abordar cada um dos conceitos mais básicos de uma forma acelerada, sem eu estar aqui a mostrar exemplos de escrita de código que vocês podem sempre experimentar do vosso lado. Então, vamos falar neste vídeo só sobre operadores matemáticos. Isto é, para quem não está no ramo da programação ou está a iniciar-se agora, os operadores matemáticos são muito semelhantes aos operadores matemáticos que aprendemos na escola, para fazer a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão. Estes sinais operadores, isto é, estamos a falar dos sinais, o mais, o menos e por aí fora, permitem executar operações matemáticas com numbers, mas não só. Vamos ver também que permitem executar determinadas operações, que não são matemáticas propriamente ditas, com strings. No entanto, existem muitos detalhes que nós não aprendemos na escola e que fazem parte da programação. Então vamos aqui primeiro esmiuçar alguns conceitos que são importantes perceber. Conceitos apenas por curiosidade, porque vamos falar sobre eles logo a seguir. Eu tenho aqui um 10 mais 20. O 10 e o 20 são designados por operandos, ok? E o sinal mais é o operador. Portanto, quando falamos de operadores matemáticos, estamos a falar do sinal. E porquê é que estes conceitos são importantes? Vocês já vão ver de seguida. Ora, os operadores podem ser unários ou binários. O que é que este conceito quer dizer na prática? Vocês vão encontrar muito a indicação deste tipo de tipos de operadores, unários ou binários. Isto é muito complexo? Não. São unários quando fazem parte de uma operação que tem apenas um operando. Ora, o que é então um operador unário? Reparem, eu tenho aqui let valor 1 igual a 10 e depois tenho valor 1 é igual a menos valor 1. Bom, o que é que aconteceu aqui? Basicamente ele faz uma conversão de valor positivo para um valor negativo. Chama-se um operador unário porque só existe um operando. Ok? Quando vocês ouvirem esta expressão, já sabem de que é que estamos a falar. Eles são binários quando fazem parte de uma operação com mais do que um operando, que é a tradicional adição, por exemplo. Eu tenho aqui o valor 2 igual a 10, o valor 3 igual a 20. Se eu tiver o resultado igual a valor 2 mais o valor 3, estamos a falar de um operador binário. Ok? Ora, o mesmo símbolo tem resultados distintos em cada uma das operações. Portanto, vocês podem observar que se eu agora colocasse aqui o sinal menos, ele iria fazer aqui uma subtração, iria dar o valor menos 10, aqui também está a dar menos 10, mas num contexto completamente distinto. Se eu tivesse aqui um 100, aqui iria dar menos 100, ok? Então a utilização do operador matemático vai obter um resultado dependendo do contexto em que está a ser utilizada, como é óbvio. Bom, o que nós vamos ver agora são os operadores matemáticos mais básicos. Muito rapidamente, para fazer adições, usamos o símbolo do mais, o menos para fazer a subtração, ou também o caractere do hífen, que é a mesma coisa. Para a multiplicação utilizamos o asterisco e para a divisão utilizamos esta barra, ok? Até aqui nada de muito extraordinário. Agora, existem determinados operadores que são específicos da programação. Por exemplo, este operador aqui, que é também conhecido como o restante ou resto, ou então conhecido como módulo, ou módulos, em alguns casos, basicamente devolve o resultado de uma divisão, isto é, o resto de uma divisão. E nós temos aqui dois exemplos muito concretos para explicar a diferença. Se eu tentar dividir 7 por 2, o resultado vai ser 3.5. Isto é, não há resto, o resto seria 0. No entanto, se eu utilizar o operador módulos, que eu gosto de lhe chamar assim, o que ele vai fazer é dividir estes dois valores, ou fazer a divisão destes dois valores apenas por inteiros e devolver o resto. Ora, 7 a dividir por 2 dá um resultado que é 2 com resto de 1, ok? Ou neste caso dá 3 com resto de 1, perdão. Isto é, vocês se fizerem a divisão direta, ele vai dar um valor com casas decimais se for necessário, mas no caso concreto daqui ele vai fazer uma divisão por números inteiros e vai devolver aqui o valor do resto. O operador módulos vai devolver o resto de uma divisão por inteiros, ok? Depois temos a exponenciação, ou potenciação também, isto é, nós podemos colocar o A com 2 asteriscos B, isto significa que, por exemplo, 10 com 2 asteriscos e o 2 significa 10 elevado a 2, o que corresponde a 100, ok? Na concatenação de strings, o que é o termo concatenação? Concatenação significa juntar textos. Também podemos utilizar operadores, que aqui são operadores matemáticos, mas que nós deveremos interpretar como
operadores para concatenação de strings. Ora, embora não pareça relacionado com operadores matemáticos, há alguns aspectos a ter em conta. Reparem que eu tenho aqui o nome e o apelido, dois valores completamente diferentes, e se eu tiver o nome completo é igual ao nome mais um espaço mais o apelido, nós vamos ter como output este resultado que aqui está. Okay? Portanto, a utilização do operador matemático aqui funciona para juntar strings. Agora reparem nestes exemplos muito interessantes, que é o seguinte: quando nós fazemos experiência de juntar strings com valores numéricos, o que é que pode acontecer? Bom, neste caso nós temos várias circunstâncias. Reparem, se existirem aqui dois operadores, o primeiro é uma string e o segundo é um número, ele vai concatenar como se este fosse uma string. Então coloca 1 e 2. É o output disto, não é 3. Okay? O mesmo acontece aqui. 2 mais uma string que é o 1. Então vamos ter 21. Aqui vamos ter exatamente a mesma coisa. Começa por uma string e depois é que tem valores numéricos. Então vamos ter o 2, o 1 e o 3. 2, 1, 3. Okay? Não significa que é 213. É diferente. É uma string. Okay? Tudo isto que aqui está é o equivalente a termos isto que aqui está. Ok? Aqui reparem que há uma ligeira diferença. Uma vez que os dois primeiros operandos são valores inteiros, então primeiro é feita esta adição e depois é feita a concatenação com a string. Então, na prática, continuamos a ter aqui uma string, mas esta string já não é 1, 3, 2, mas sim 4 mais o texto 2 e passa a uma string também. Ok? Aqui o que é que vai acontecer? Temos um 6 menos 2, o que vai acontecer aqui é que ele vai apresentar 4. E vocês podem testar estas operações do vosso lado. A conversão numérica, que é a utilização do operador unário, isto é, um operador que é só utilizado com um operando, funciona da seguinte forma. Vocês têm, por exemplo, uma variável x que é igual a 1. Se vocês usarem a expressão mais x, ele vai manter o seu valor. Mas agora reparem neste exemplo. Temos aqui o y que é igual a um valor negativo de 10. Se usarmos mais y, ele faz a conversão de 10 negativo para 10 positivo. Okay? Então é a utilização de um operador unário. Okay? Isto funciona com o sinal mais e com o sinal menos também. A conversão de booleanos para números. Isto é, um booleano é uma variável do tipo verdadeiro ou falso. Se vocês quiserem em determinada altura, tiverem necessidade de transformar uma variável booleana em números, vocês podem utilizar esta expressão. O mais true vai dar sempre o valor 1, porque se vocês tentarem fazer um console log de true, vai aparecer true, ou de false vai aparecer false, mas se vocês fizerem com a utilização deste operador unário, isto é, colocar antes do valor true ou do valor false, ele vai transformar no 1 ou no 0, que corresponde neste caso ao verdadeiro e ao falso. Converter de strings para números. Vocês têm aqui o exemplo de duas circunstâncias. Temos aqui duas variáveis, o valor A, que é 10, e o valor B, que é 20, neste caso strings, é texto. Se quisermos converter, temos esta forma, que é completamente possível de utilizar, um pouco mais complexa de ler, porque tem aqui vários sinais mais, isto é, há um mais valor A que faz a conversão disto para 10, número, mais a conversão disto para 20, número, e o valor é 30. Uma forma mais, diria, tecnicamente mais legível será esta que aqui está, que é utilizar uma função do JavaScript que faz a conversão de uma string, isto é, o number, está aqui explicado, ele representa um número a partir de qualquer tipo de valor. Isto é, se eu colocar aqui uma string, ele vai automaticamente converter para número e depois executar a operação matemática que ali está.